Antes de eu falar aqui de Brasília, eu queria dizer, só comentar que tem certas coisas, eu mudei de Salvador, mas tem certas coisas da Bahia que não mudam nunca. Uma delas é a incapacidade da Internacional Travessias oferecer um bom serviço para os passageiros, e a outra é esse cabide de emprego chamado Agerba, né? Que independente da qualidade do serviço que se venha sendo prestado nos transportes, a Agerba está sempre do lado do concessionário, jamais do lado do usuário. É incrível isso. Bom, falar um pouco de Brasília, né, Rafa? É, Aqui ontem foi em tempo recorde, né? O Congresso Nacional terminou promulgando o pacote de ajudas, na verdade, o decreto de legislativo que estabeleceu o estado de calamidade em todo o estado do Rio Grande do Sul até o final deste ano 2024. Esse decreto legislativo foi encaminhado na segunda-feira à noite pelo presidente da República. Na mesma noite foi aprovado na Câmara, né, em votação simbólica, e ontem ele passou pelas comissões e foi aprovado no plenário do Senado, e também por unanimidade, e o Rio Grande do Sul já pode dispor aí de serviços e também das facilidades que um decreto de calamidade pública oferece para que sejam comprados os itens necessários, que sejam contratados os serviços necessários para diminuir o sofrimento do povo gaúcho depois dessas chuvas todas. Estima-se em 5 bilhões de reais inicialmente essa ajuda que vai chegar ao povo do Rio Grande do Sul, mas esse volume ainda pode ser acrescido de outros recursos, porque ainda não existe um levantamento do total do prejuízo lá. As águas continuam subindo no estado, e isso impede que se faça um balanço exatamente de quantas pontes foram destruídas, quantas estradas precisam ser reconstruídas, quantas escolas, quantos hospitais precisam ser reintroduzidos nas suas atividades para atender a população do Rio Grande do Sul. Hoje o Congresso continua aí em um sistema de votação intensa, já que na semana passada, como eu falei na segunda-feira, não houve sessões deliberativas por causa do feriado de 1º de maio, então essa semana vai ser inteiramente tomada por sessões, tanto na Câmara como no Senado. Hoje, no Senado, logo agora pela manhã, por volta das 11 da manhã, deve ser apreciado na Comissão de Constituição e Justiça, Rafa e Cíntia. Olha, a gente está falando, isso é importante a gente dar uma paradinha aqui para a gente pensar. A gente está falando num momento que a gente está vivendo no Brasil um dos eventos extremos climáticos mais intensos que a gente já teve em nossa história, que é essa tragédia que a gente está acompanhando no Rio Grande do Sul. E parece que nada disso sensibiliza a bancada de negacionista climática dentro do Congresso. Por que eu digo isso? Hoje, o plenário da Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai apreciar e votar um projeto de lei que diminui de 80% para 50% a área preservada nas localidades, nas propriedades rurais da Amazônia Legal. Se a gente tem hoje um desmatamento sem freio na Amazônia e esse desmatamento gera consequências climáticas para o planeta inteiro e principalmente para o Brasil, como a gente pode ver nessas chuvas do Rio Grande do Sul, os deputados negacionistas, né, esses que integram a extrema-direita aqui no Congresso Nacional, que é a maioria do Congresso, sejamos sinceros, não estão nem aí para isso, né? Ainda ontem, o deputado Bacelar, que é do PV, que é da bancada ambientalista dentro do Congresso, chamou de uma sociedade hipócrita a solidariedade da extrema-direita com a tragédia dos gaúchos, porque quando eles têm que dar a prova no Congresso Nacional de que são a favor da natureza, de que são a favor da preservação ambiental, eles fazem justamente o contrário, e a gente está vendo aí nesse projeto de lei que vai ser apreciado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que trata da redução da área de preservação da Amazônia Legal. Né? O projeto é de autoria do senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, e teve um parecer favorável do relator, que é o senador Márcio Bittar, do União Brasil do Acre. Eu espero que os senadores, sabendo do que aconteceu, tão próximo dessa tragédia que a gente está acompanhando no Rio Grande do Sul, se sensibilizem e não levem adiante esse projeto. Temos também hoje aqui na Câmara Federal a presença da ministra baiana, Margarete Menezes, Rafa e Cíntia. Ela vai estar daqui a pouquinho
logo mais às 14 horas, na Comissão de Cultura da Câmara Federal, para fazer um balanço da sua gestão e da gestão da pasta da cultura, né, no governo federal durante os anos de 2023 e agora esse início de 2024. A gente vai acompanhar de perto essa sessão lá também. Meu querido Humberto. Olha, você um pouco sobre Feira de Santana, né? Ontem eu conversei com o deputado Zé Neto. Ele garante que até o final dessa semana, Rafa, pode ter até 11 partidos em sua base de apoio à sua candidatura lá em Feira de Santana, viu? Zé Ronaldo está querendo distanciamento aí, eu acabei de assistir, do prefeito Cobezinho, né? Mas, enquanto isso, Zé Neto está agregando apoiadores de todas as partes, tentando aí chegar a 11 o número de partidos que estarão na sua base de apoio, na sua candidatura para a Prefeitura de Feira esse ano. Agora, Humberto, ele está confiante, né? É a 6ª vez que ele disputa a Prefeitura de Feira de Santana. Ou vai dessa vez, né? Ele acha, ele tem aquela tese, né, de que Lula, para vencer a primeira eleição para presidente, ele disputou 89, 92, 94, 98, 89, 94, 98 e foi ganhar em 2002. Ele acha que, como ele não sequer, chega nem perto do que é o presidente Lula, ele precisa disputar mais eleições, mas com certeza ele vai chegar vitorioso no final. Pelo menos esse é o pensamento do deputado Zé Neto, Cíntia. Tá aí, meu querido Humberto, direto de Brasília. Como é que tá a movimentação aí, Humberto, na capital federal? Nesta semana, uma semana de muitas decisões importantes para o povo do Sul, né? Você abriu a sua participação falando disso. Os deputados e senadores estão mobilizados em torno desse assunto? Só falam desse assunto lá no Congresso Nacional, seja nas reuniões das comissões, sejam nas sessões plenárias, e é realmente incrível como é distante o discurso político dos apoiadores do governo e dos parlamentares de oposição em relação à atuação governamental nessa tragédia do Rio Grande do Sul. Enquanto os apoiadores, a bancada governista dos apoiadores do governo do presidente Lula destaca o papel do governo federal, seja de todos os ministérios envolvidos, da forma como Lula foi 2 vezes ao Rio Grande do Sul, levando ministros, levando inclusive presidentes de outros órgãos, da esfera federal, como foi o caso do último domingo, que ele esteve lá com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Tribunal de Contas da União, o Bruno Dantas, e também o vice-presidente do STF, o ministro Edson Fachin. Quase esqueço o nome do Fachin. Para mostrar de perto com a situação e tentar, junto com todas as esferas de poder, né, judiciário, o poder executivo e o poder legislativo, traçar formas de ajuda à população do Rio Grande do Sul que não fiquem presas na burocracia. Então, a bancada de governo tem destacado essa atuação do presidente Lula, que colocou as Forças Armadas inteiramente à disposição, levou parte da Força Nacional de Segurança também para ajudar a população gaúcha, está levando recursos, o Ministério da Educação atuando, o Ministério da Saúde atuando, a Defesa Civil Nacional atuando, todos os órgãos do governo federal dedicados a ajudar o povo gaúcho, e, por outro lado, os parlamentares da oposição querendo atribuir ao governo federal toda a responsabilidade e culpa, alegando demora na ação do governo federal, dizendo que o governo tem colocado poucos equipamentos à disposição da população gaúcha e espalhando aquilo que o governo ontem até tentou rebater, algumas notícias que, segundo o governo, são notícias falsas, de que o governo estaria bloqueando as estradas de acesso ao Rio Grande do Sul porque os caminhões que estavam levando ajuda não teriam nota fiscal e o Departamento Nacional de Estradas e Rodagem estaria fazendo essa fiscalização junto com a Polícia Rodoviária Federal, o que não corresponde à verdade, segundo os parlamentares do governo. Então, tem uma disputa muito grande do campo político em cima dessa tragédia, que a gente sabe, não é, Rafa? Não é o momento de se fazer disputa política, esse é o momento de ajudar a população que precisa, não é? O Humberto, Cíntia Kelly tem uma provocação aqui para você. Vamos lá, Cíntia. Humberto, está se especulando aí a possibilidade de Lula convidar Elmar Nascimento, o baiano, Elmar Nascimento,
que é líder do União Olha, Brasil na Câmara dos Deputados, para algum ministério. Aí eu queria saber qual o impacto disso para a ACM Neto, lembrando que a ACM Neto já disse que apoia a candidatura de Ronaldo Caiado à presidência da República, né, em 2026, a eleição. Isso, caso se confirme Elmar Nascimento no ministério de Lula, isso enfraqueceria bastante a ACM Neto, não? eu acho que sim, viu, Cíntia Kelly? Se você se recorda, no início do governo Lula, ainda na formação do ministério, no final de 2022, foi ventilado a possibilidade de Elmar Nascimento vir a ser ministro no governo Lula. E, na época, essa nomeação teve obstáculos, né? Teve muita, como a gente pode dizer, muita barreira dentro e fora do governo. Dentro do governo, atribuía-se o bloqueio do nome de Elmar Nascimento aos dois principais caciques da política baiana junto ao governo, que são o senador Jacques Wagner e o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. E, por outro lado, também havia um impedimento, né, um sentimento de que isso não poderia acontecer por parte também do União Brasil, principalmente da ala chefiada pelo ex-prefeito ACM Neto. Agora, a conjuntura é um pouco diferente. Agora, o União Brasil já está em parte do União Brasil, é verdade, não todo o partido, mas parte do União Brasil está no governo federal. A gente tem do União Brasil 2 ministérios, é o Ministério da Comunicação, comandado pelo Juscelino Filho, e o Ministério do Turismo, também é do União Brasil. E então, a ideia seria trocar o Juscelino nas comunicações e entregar o Ministério das Comunicações para Elmar Nascimento. Só que isso ainda está circulando aqui em Brasília como uma forma de vamos ver como é que fica, será que esse arranjo dá certo? Porque Elmar aposta mesmo em ser o candidato de Arthur Lira e o candidato do bloco que apoia Arthur Lira dentro da Câmara Federal a suceder Arthur Lira como presidente da Câmara. E convenhamos, o poder de um presidente de Câmara Federal é muito maior e seduz muito mais do que uma pasta, um ministério, ainda que seja um ministério importante, como é o caso do Ministério das Comunicações. Agora, tem um outro detalhe. A Bahia não ficaria sem o presidente da Câmara se isso se ocorrer, né? Porque a especulação maior ainda, Cíntia, indo Elmar Nascimento aceitando essa missão de ser ministro das Comunicações do governo Lula, abre-se a porta e o caminho para que Antônio Brito, do PSD, outro parlamentar baiano, possa aglutinar as forças necessárias para ser o candidato eleito à sucessão de Arthur Lira na presidência da Câmara Federal. Então a gente tem esses cenários aí bastante diferentes.